Olá, meu nome é Laura, eu sou uma das monitoras do Polo de Mafra, Santa Catarina, e eu vou falar um pouquinho sobre o Teorema de Green. Então, nós podemos utilizar o Teorema de Green como uma alternativa para calcular a integral de linha. Esse teorema, ele transforma a integral de linha sobre uma curva C em uma integral dupla na região limitada pela curva C. Então, usamos a integral de linha de uma curva orientada e fechada f de R para representar a circulação de F ao redor de C. Agora, imaginando que nós temos uma versão microscópica da circulação em torno de uma curva. Podemos pensar que a circulação microscópica equivale a várias pequenas curvas fechadas, em que cada uma dessas curvas representa qual a tendência daquele campo vetorial circular naquele local. Então, o Teorema de Green é uma relação entre a circulação macroscópica ao redor da curva e a soma de toda a relação, toda a circulação microscópica que está no interior da curva C. Se C ela é uma curva simples e fechada dentro do plano, ela limita uma região que a gente chama de D dentro desse plano. Se nós chamarmos o interior da curva C de D, o Teorema de Green ele diz para a gente que se nós formarmos toda a circulação microscópica no interior dessa curva de C, então o total é exatamente o mesmo que a circulação macroscópica ao redor da curva C. Para isso, calculamos a integral dupla da circulação microscópica em D. Então, a nossa curva orientada e fechada C, F vezes dr, fica como a integral dupla de D na circulação microscópica de F, dA. Só que o que seria essa circulação microscópica de F? Ela seria, se nós considerarmos um campo vetorial tridimensional f de x, y e z, então o rotacional desse campo, que é o que mede o quanto aquele ponto está girando, do campo vetorial f, é dado por esse determinante. Então, a circulação microscópica para um campo vetorial bidimensional, diferente do que ele falou antes, que é tridimensional, f de x e y, seria a circulação microscópica de f igual àquele determinante vezes o k, em que o k é o vetor unitário na direção z, que é a parte que estava faltando do nosso campo tridimensional, que agora é bidimensional. Então, assim, a gente pode reescrever o nosso Teorema de Green como sendo a circulação da curva, a curva fechada de C, fechada e orientada de C, f vezes dr, como a integral dupla de D do nosso determinante vezes o K, dA. Porém, no caso de um campo bidimensional, o componente K, que seria em relação ao nosso Z, nosso campo dimensional Z, ele é nulo. Então, assim, a circulação microscópica ela pode ser reescrita como alfa de Q sobre alfa de X, que seria a derivada parcial de Q em relação a X, menos alfa de P sobre alfa de Y, que seria a nossa derivada parcial de P em relação a Y. Reescrevendo novamente nosso Teorema de Green, nós temos que a curva orientada e fechada de C, f vezes dr, seria então a nossa integral dupla de D de alfa de Q sobre x, alfa de x, menos alfa de P, menos sobre alfa de Y, dA. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente colocar em prática esse nosso Teorema de Green, tentando resolver a seguinte equação utilizando o Teorema de Green. A curva fechada e orientada de alfa de D, 3y menos e elevado a menos seno de x, dx, mais 7x mais y elevado à quarta, mais 1 dy, onde o nosso alfa de D é a curva sobre a qual a integral de linha será feita, e ele é uma circunferência que é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, nós temos aqui, como a nossa integral é uma linha sobre uma curva fechada e orientada, nós podemos aplicar o Teorema de Green. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que vai ser o nosso D,
que vai ser da nossa integração dupla. A integral de linha é sobre uma circunferência de raio 3. Ela tem a circunferência 9, mas o nosso raio é 3. Então, o domínio da integração, que é o nosso D, da integral dupla, será a região que está dentro da circunferência, como a gente pode ver nessa figura. Para o teorema de Green, devemos garantir que a curva alfa de D está orientada positivamente. Quando nós vamos resolver uma integral de linha, nós temos que levar em consideração a orientação dessa curva. Então, para a gente poder aplicar o teorema de Green, essa curva ela tem que estar no sentido positivo, ela tem que estar orientada positivamente. Ela está positivamente porque ela está em sentido anti-horário. Então, nós podemos continuar com a nossa resolução. Pelo teorema de Green, o integrando da integral dupla vai ser a nossa derivada parcial de Q em relação a x, menos a nossa derivada parcial de P em relação a y. Nós temos que P é igual a 3y menos E elevado a menos seno de x, e o nosso Q é igual a 7 de x mais a raiz quadrada de y à quarta mais 1. Resolvendo essas derivadas parciais, nós temos que a derivada parcial de Q em relação a x é 7, e a derivada parcial de P em relação a y é 3. Então, 7 menos 3, 4. Assim, a gente pode reescrever o nosso teorema de Green como a integral dupla de D, a integral dupla na região de D, 4dx dy. Nós podemos tirar o D de dentro da integral, então nós ficamos com 4 integral dupla de D dx dy. Então, ficamos com 4 multiplicado por πr ao quadrado. Nós já sabemos que o raio é 3, porque ele nos deu no enunciado. Então, temos que 4 vezes π vezes 3 ao quadrado, ficamos com 36π. Então, pelo teorema de Green, o resultado da nossa integral de linha, da nossa equação da curva fechada de alfa de D, 3y menos e elevado a menos seno x ao quadrado, dx, mais 7x mais raiz quadrada de y à quarta, mais 1 dy, ficamos com a integral dupla de D, 4dx dy, e o resultado disso seria 36π.